O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite, 24 de abril, gente, olha, o ano tá voando novamente, hein? Olha, daqui a pouco maio, dia das mães, vem junho, dia dos namorados, e aí vem julho, acabou o ano, gente. Acho que eu não vou nem desarmar minha árvore de Natal, vou deixá-la lá montada não, esse ano eu já desmontei. Bom, gente, o tempo está passando muito rápido, então eu sempre falo que a gente tem que principalmente acordar agradecendo por estar vivo, por estar respirando. O tempo tá feio? O que é tempo feio? Né? O céu tá cinza, gente, cinza é cor também, né? Aliás, vai estar muito em alta aí no inverno, então vamos saudar as nossas manhãs. E hoje é um dia muito especial porque eu amo quando ela está aqui conosco, está sempre trazendo coisas novas. Nossa querida Patri Fernandes. Boa noite, minha linda. Boa noite, tudo bem, Cléo? Graças a Deus, mais uma vez aqui, né, Patrícia? É uma satisfação sempre estar aqui nesse programa que, além de trazer muita informação para as pessoas, abre portas para eu trazer o meu conhecimento também que estou compartilhando com outras pessoas. É verdade. Bom, não vou dizer quanto tempo que a gente se conhece, porque isso não vem ao caso, né? Mas, assim, a Patrícia, que eu conhecia muitos anos atrás, não é a Patri que eu conheço hoje, que é uma mulher que continua batalhando. As pessoas que assistem o meu programa sabem que a Patrícia veio da panificação. Ela tinha uma panificação, a Mel Pão, né, Patrícia? Isso. E aí, conta um pouquinho dessa tua história, porque o que acontece, Patrícia, as pessoas que estão nos assistindo, elas gostam dessas histórias de superação. Então, conta um pouquinho lá de trás até a gente chegar na Patri de hoje. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade em empresas e aos 18 meu pai comprou um comércio e eu fui trabalhar com ele. E comecei a trabalhar com ele, depois de alguns anos surgiu a oportunidade da gente arrendar uma padaria e ali iniciou a panificação na nossa vida. E que agora, 1º de maio, que é semana que vem, hoje uma semana, se ainda a Mel Pão fizesse parte da minha vida, completaria 27 anos. Caramba! A Mel Pão não deixou de existir, eu vendi ela para uma outra empresa e agora em janeiro ela deixou de ser de Petrópolis, ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Mas esses anos todos na panificação me acumulou uma bagagem de conhecimento empresarial muito grande, porque eu vivi o que a maioria dos empreendedores vive, querer fazer o produto e não saber como organizar o negócio para o negócio funcionar. Não adianta só você fazer o pão e vender o pão. Não, você tem que ter uma série de organizações para que a empresa prospere. E olha, a gente pagou um alto preço por não ter esse conhecimento. E o pequeno empreendedor não tem capital para investir em cursos, às vezes, em conhecimentos. Eu tive muita oportunidade por participar de determinadas entidades, onde eu consegui fazer vários cursos, até gratuitos. Foi o que ainda me ajudou a prosperar. E no final das contas, eu vendi a Mel Pão, num momento que a Mel Pão dava lucro, em que ela mantinha a minha família, mantinha a família do meu pai. Eu vendi por ele querer se aposentar, e como a gente dividia, ele cuidava de produção e eu já cuidava da parte administrativa, eu não quis assumir
a parte de produção e não tinha ninguém na equipe que eu enxergasse que me ajudaria nessa etapa. Então foi onde eu optei por vender. Mas se eu tivesse lá atrás o conhecimento que eu ganhei ao longo desses, no caso eu estou com 53 anos, desses 35 anos, que é desde os 18 até agora, a gente não teria quebrado igual aconteceu. A gente quebrou 2 vezes no negócio. E, Patrícia, por você ser empresária e principalmente por ser mulher, você sentiu nessa tua trajetória alguma dificuldade, alguns olhares, tipo, quando você ia a algum empreendimento, quando você ia a algum local, das pessoas olharem, tipo, mulher? Sim, tem. Não adianta dizer que não, que tem alguns momentos que enfrenta esse preconceito, sim. Tinha, até às vezes dentro de com funcionários. Funcionários que me respeitavam e tinha funcionários que diziam que respeitavam, mas não respeitavam. Olhavam com desdém, né? Tipo, e aí, a mulher me mandando. E desde o momento que identificava, não fazia parte da equipe. Porque não dá, não tem jeito, não pode ser assim. É igual a corrente, né? Os elos, todos eles têm que estar juntinhos, né? É verdade. Para que possam trabalhar. E infelizmente, por mais que a mulher lute para ter o seu espaço, ainda tem aqueles olhares de como é que ela conseguiu? Quem está por trás? Será que ela... É horrível isso, né? Você né? quer ver uma coisa? Eu dirijo, amo dirigir e eu dirijo muito bem. A minha habilitação é de carro normal, mas os caminhões da empresa lá dentro do pátio, eu manobrava, levava na oficina que é perto, então eu dirijo os caminhões. Aí chegava motorista lá, não conseguia subir com o caminhão. Aí eu falava, quer que eu suba? Eles arregalavam um olho desse tamanho, com coisa assim, ela vai subir? Se eu não conseguir, ela vai conseguir? E muito poucos homens subiam tão bem quanto eu subia. Eu aprendi a dirigir com meu pai dirige extremamente bem. Entendeu? E sempre fez questão de ensinar a dirigir bem. E várias pessoas que trabalhavam lá na empresa, a gente transformava às vezes em motorista, porque contratar o motorista que já era profissional, vinha, não, eu já sei dirigir. E, no entanto, a gente transformou pessoas em excelentes motoristas, por quê? Porque ensinava detalhes que, às vezes, o dia a dia... Né? Vai fazendo de forma errada, vai fazendo... Exatamente. Né? As pessoas não querem seguir as regras, né? E quando você faz o básico bem feito, é o melhor resultado. É o básico bem feito. Pois é. E aí, Patrícia, empresária, empreendedora, mãe, né? Que é uma das dádivas que nós temos, né? De ser mães, que eu acho que é o melhor emprego que tem, né? Nossa. É ser mãe, né? Eu tinha esse desejo e sempre falei, né? Eu sou mãe solo e sempre falei que seria mãe solo da maneira que sou e tenho mega amizade a minha filha, só tenho a agradecer, só tenho satisfação e agradecer a Deus por ter me ajudado a conduzir ela da melhor forma, de forma sozinha. Eu lembro que a Letícia, ela vinha nos programas, principalmente quando eu fazia no Dia das Crianças, né, Halloween, ela e o João. Hoje já estão assim, já estão uma mulher, adultos. Um homem, né? Mas eu tenho que trazer os dois aqui para mostrar a evolução, né, gente? Porque vocês viram bem pequenininhos, né? Meus assistentes de palco que hoje já são aí... Já estão quase casando. Agora já está na hora deles serem entrevistados. Letícia já tem empreendimento próprio. Pois é, convidadíssima. Letícia, vou te convidar para vir aqui com certeza para a gente mostrar. Eu vou até ver se eu tenho algumas fotos para a gente mostrar ela pequenininha e agora como ela está aí, uma mulher empreendedora também. E aí, Patri, chegou a hora de você contar essa tua... evolução, não é? Né? Essa transformação começou aos 50 anos. Aos 50 anos eu percebi que tinham desejos na minha vida e que eu ainda não tinha realizado. Propósitos que faltavam, eu sentia um vazio na minha vida. E
de 50 para cá, aconteceram diversas coisas na minha vida maravilhosas. E esse ano tá a cada mês uma coisa maravilhosa. Mas excelente. E assim, veio a descoberta com a venda da empresa de fazer algo diferente, né? Porque a gente que está acostumado a trabalhar, principalmente na panificação, que a nossa indústria funcionava 24 horas, de domingo a domingo, então o que eu mais fazia era trabalhar. Trabalhava muito, mas também tinha liberdade. E então, sempre habituada a trabalhar, não sei ficar à toa, e buscar fazer o quê? E aí, através de cursos, resgatei a minha profissão lá do início, porque na minha época de estudo eu fiz contabilidade, porque eu queria ser, na época estava surgindo a profissão de auditor. Hoje o auditor é um fiscal, mas na época o auditor é o que hoje a gente chama de mentor ou de assessorias empresariais ou a mentoria empresarial. Então esse era o meu sonho da juventude. E aí eu caí dentro do comércio, que eu gosto, né? A gente que é comunicador, estando com pessoas, está falando. E aí resgatei isso e fiz uma formação em coach, que o coach tem como objetivo, né? Vamos lá, coach significa, é uma palavra do inglês que significa treinador. Então, eu treino as pessoas a conseguirem conquistar os seus objetivos, as suas metas, alinhados aos valores da pessoa. Eu não falo o que a pessoa tem que fazer, mas eu ajudo ela a descobrir o que ela quer fazer, através de um método que a gente aplica ferramentas onde ela consegue atingir os objetivos dela. Tá, vamos um exemplo. Um cantor, tá? Uma pessoa que, eu quero ser cantor. Uhum. E aí você faz uma mentoria com ele, você conversa com ele, ele descobre que ele não tem que ser cantor. Ele tem que ser o compositor das músicas e não o cantor das músicas. É mais ou menos isso? Você consegue, conversando com a pessoa, você consegue descobrir esse eu dela que de repente está lá dentro, escondidinho? De repente, ela vai descobrir, ele que tem que descobrir. Não, eu sim, mas assim, você eu vai vou aplicar ferramentas. Você vai puxando. Vou aplicar ferramentas que vão fazer perguntas em que ele vai analisar o que é bom para ele e o que não é. Ah, tá, eu quero, mas por que eu quero isso? Então, tem as perguntas estratégicas que vai fazer ele entender se realmente é isso que ele quer ou não. E eu já fiz vários processos, uns que as pessoas começaram e terminaram o que queria, e outras que não, que chega no meio do caminho, não. Eu iniciei com essa meta e não faz mais sentido essa meta. Eu mesma, porque todo coach merece um coach. É engraçado, porque a gente não consegue sentir a dor e fazer assim, o próprio curativo, dói, aí você sente a dor, você tira. Com e certeza. quem está de fora não tira porque não está sentindo a dor. Então faz o que tem que ser feito. É igual o psicólogo. Todo psicólogo precisa de um psicólogo, porque é muito pesado. Então precisa dessa mentoria. Do equilíbrio. Exatamente. Olha que interessante. Eu fiz um processo em que eu cheguei no meio do processo e falei, não, essa meta não faz sentido, não vamos reiniciar porque não faz sentido. Olha, que legal. Então, Patrícia, acontece realmente isso no meio do caminho. E nessa trajetória, juntando o coach com a minha formação em contabilidade e com a minha experiência profissional de 35 anos, de ter quebrado, recomeçado e ter conseguido transformar a minha empresa numa empresa de sucesso em que acho que 90% dos petropolitanos conhecem ou comeram o Mel Pão. É verdade. E, Patrícia, uma coisa assim muito interessante, eu adoro quando eu tenho que entrevistar amigos que a gente conhece, porque aí fica tudo mais fácil, flui as perguntas, né? Alguns eventos que nós participamos, a Patrícia, ela sempre foi muito comunicativa. Sim. E sem medo, porque não adianta você ser comunicativa, mas, poxa, eu tô com medo de chegar ali e perguntar, deixar um cartãozinho. E ela não, você sempre foi e sempre deu certo. Sempre deu certo, né, Patrícia? É verdade. Isso é um orgulho falar isso de você, sabia? Obrigada. E, assim,
não é que não tem medo, mas a gente aprende que vai com medo mesmo. Porque se o medo é bom. A gente, principalmente quem assistiu Divertidamente, entende que o medo faz você ter atenção. E quando você tem atenção, o risco de errar é menor. Quando é o medo que paralisa, aí não é bom. Aí tem que buscar acompanhamento. Mas o medo faz bem. O medo é necessário. Eu acho que não pode, assim, confundir com exagero. Com exagero e com a timidez. Porque tem pessoas que às vezes você passa e você fala assim, nossa, essa pessoa é metida, estranha. E não é, gente. Ela é tímida, ela se contrai, ela quer falar, mas ela tem medo de repente fazer uma pergunta errada. E isso, eu creio que na sua fase escolar, professor, você estava sempre levantando a mãozinha para perguntar, né? Ou não? Às vezes sim, às vezes não. Teve uma fase, você lembra, muito eu vinha aqui no programa e eu ficava muito nervosa de estar aqui. Hoje em dia não, hoje eu já fico mais naturalmente. Mas... Hoje em dia ela pode me substituir de boa, gente. Não tanto. Mas quem sabe? Parceria. Parceria, substituir não. Eu tive uma trava com uma professora de português. Então eu tinha dificuldade em ler em público, eu tive esse problema. Eu fazia e deixei de fazer. Então eu acho que onde travava quando eu chegava aqui, que eu sabia que era para várias pessoas, eu travava. Então eu não tinha medo de chegar e conversar com a pessoa. Mas o falar me travou, em público. Me travou. Tinha uma professora de português que cobrava a leitura e eu não sei o que aconteceu, eu não consigo lembrar. Mas quando eu lembrei que foi isso que me travou, que foi o momento que eu passei a ter essa dificuldade, eu consegui superar. Entendi. Mas o que foi realmente que causou a trava, eu não consegui lembrar. Mas só de ter resgatado e ter me livrado desse sentimento, né, que freava, já de bom tamanho. Então, gente, é isso que eu estou falando, querendo passar para vocês. Por isso que eu estou puxando da Patrícia o que ela sentiu na época, como foi para ela sair de uma transição, passar para outra, por quê? E principalmente na época escolar. Existem muitos alunos que eles têm medo de levantar a mãozinha, de responder. Gente, errar todo mundo erra, é humano. Isso aí faz parte do nosso cotidiano, errar. Ninguém é perfeito. O único ser perfeito é Deus e Jesus. Nós não somos perfeitos. Nós tentamos, mas a gente não vai conseguir ser perfeito, né, Patrícia? E até aí, Jesus falava que perfeito é o Pai. Né? Sim, só ele mesmo falava que perfeito era o Pai. E aí, não tenham medo de perguntar, de se expressar, de falar, principalmente em sala de aula. Ah, mas meu amiguinho vai rir. Problema dele, sabe por quê? A mesma dúvida que você tem, ele também tem, só que ele não tem coragem de perguntar. E você tem essa coragem. E a Patrícia também teve essa coragem de enfrentar os altos e baixos, né, da fábrica, da panificação, e hoje completamente mudada. Tem um outro empreendimento também seu com a sua irmã, que a gente vai falar sobre isso, né, que eu acho muito legal. E hoje muita gente gosta de dar um brinde, então nós vamos falar sobre isso também. Então foi assim, eu não vou dizer um salto, porque a Patrícia tem o pé muito no chão. Então, os degrauzinhos, né, que você está subindo. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, né, Patrícia? Eu falo que depois que eu aprendi que a gente, melhorando 1% cada dia, o resultado vem com consistência. Porque a gente percebe que quem consegue as coisas muito rápido não consegue manter. Porque é uma mudança muito radical. Então, você quando faz as coisas gradativas, você vai fazendo com embasamento e com constância. E aí é onde dá a consistência para você manter aquilo na sua vida. Entendeu? É igual, eu tenho a obesidade, mas todas as vezes que eu tentei emagrecer a jato, não consegue. O peso volta e quando volta, sempre volta maior do que você tinha antes. E você vê que o emagrecimento que se mantém nas pessoas é quando as pessoas vão gradativamente habituando o organismo
novo processo. Então, eu falho também, então eu também preciso fazer coach, porque eu também preciso atingir minhas metas. Mas o coach ajuda você a caminhar com consistência. A gente trabalha em cima de 5 pilares, que é a clareza da sua meta, que é onde você enxerga se é isso que você quer mesmo ou não. Aí você desenha o caminho, inicia a caminhada, mantém consistência até chegar à conquista. O processo de coach, ele acontece em 3 meses. Mas igual eu tive um coach, né? Que coach é a pessoa o cliente do coach, que queria passar num concurso. Então, a gente escala uma meta para um período dos 3 meses, e aí quando a pessoa consegue, dentro dos 3 meses, atingir aquela meta, ela vai conseguir atingir o objetivo. E ele passou no concurso. Olha, que legal. Entendeu? Poxa. Então, a gente tem um passo a passo para você conseguir manter a consistência, e o coach não prende o cliente. Tem gente que assim, eu tenho que fazer processo de coach o resto da vida. Não, você pode fazer por outra meta, mas o coach estrutura a pessoa com liberdade. Ela aprende o passo a passo do que ela precisa fazer e dali em diante ela sai capaz de caminhar sozinha até a conquista do objetivo dela. A gente estava conversando antes da gente entrar e uma situação que eu não posso contar, mas uma situação, e eu falei para você, né, Patrícia, tudo tem o seu tempo. Nós é que temos manias de acelerar, né? Tá escrito lá 30 por hora e você vai a 60. É muito, muito... E aí, assim, às vezes paga um preço alto, porque aí se passou acima da velocidade, você tem a multa, você tem um preço que a gente paga que é complicado. E a mesma coisa é na nossa vida. Não é? Não é só a velocidade do carro, é a nossa velocidade. As coisas têm que ser, tem que caminhar com calma, não adianta. É a mesma coisa. Um macarrão, ele demora 20 minutinhos, se for sem glúten, 30 minutinhos para cozinhar, para ficar num ponto legal. E aí você quer que aquilo ande. Gente, tem que ser tudo no seu tempo. Né? A Patrícia falou uma palavra bem legal, que é as metas. Né? Final de ano todo mundo faz, né? Faz as metas. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu estou muito feliz, porque ali do outro lado, hoje, eu estou com o meu diretor, Juanzinho, dá tchauzinho pro Juanzinho, e é muito bom quando ele está aqui no estúdio, Michele. Estou muito feliz, tá? De você estar aí nos acompanhando. Aí, eu vou perguntar para ele, final do ano, você fez as tuas metas de final do ano? Pro ano seguinte? Sim. Ele fez, gente. Olha só. E você? Nós já estamos em abril. 4 meses já. Você já conseguiu completar alguma meta? Tipo, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou arrumar um emprego novo, vou emagrecer, vou entrar para academia. A lista é sempre a mesma, né, Patrícia? Olha, as minhas metas desse ano estão aqui, ó. E eu já conquistei várias delas. Várias delas já aconteceram. Olha só, tá vendo? Tinham muitas? São 15. Uau! 15 metas. Caramba! Não tô na metade ainda não, mas eu já tô perto. Poxa, mas a gente tá em abril, né, Patrícia? E eu já tô perto da metade. A gente tá em abril, né? Então, fica... Mas é bom, gente, a gente fazer esse tipo de... Porque tudo também é da cabeça, né? Não, e é importante fazer isso. Você tem que ter as suas metas onde você veja, porque senão o dia a dia engole a gente. E é o que hoje eu ensino, porque o empreendedor hoje, ele entra no negócio dele para apagar incêndio. Ao quanto que se ele organizasse, ele ia apagar incêndio só uma vez para organizar e depois ele ia tocar muito mais fácil, de forma tranquila, tendo qualidade de vida, tendo sucesso no negócio dele, tendo uma série de coisas que ele não é capaz de fazer, porque ele deixa a coisa fluir do jeito que dá, sem organização e sem conhecimento. Tem que ter organização e tem que ter conhecimento. Isso aí é a meta, conhecimento e organização. Exatamente. Porque senão não dá certo. Não, porque um artesão. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma empresa junto com a minha irmã que faz, eu ajudo.
mas ativa sublimação. A gente faz produtos personalizados, caneca, camisa, ecobag, mais a parte de louça, a parte de plástico a gente ainda não tem essa máquina, mas a parte de Faz louça. aqueles azulejos. Azulejos que é com lindo. fotos. Ó, vem Dia das Mães aí, gente. Vamos aproveitar. Exatamente. Né? A gente hoje faz parte de louça e parte de tecido. E então, a maioria do empreendedor que faz essa linha de personalizado, ele se preocupa em fazer o brinde. Ele não se preocupa quanto tempo demora o produto para entregar. Então, às vezes ele tem estoque, às vezes ele perde venda porque ele não tem estoque. Aí, quando ele perde venda, ele deixou de ter lucro, mas a despesa dele não parou. Aí ele mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. E aí agora, com as leis novas, o governo está assim, obrigando as pessoas a se organizarem. As pessoas falam assim, eu vou trabalhar clandestino que eu não pago imposto. Gente, engano seu. Trabalhar clandestino, você é tributado pelo imposto de renda, que é muito maior do que se você tiver uma empresa legalizada pelo MEI. Se você tem um faturamento baixo, tem o MEI. Se você tem um faturamento mais alto, você já tem capacidade de ir para o Simples. E aí é mais barato você ter o Simples do que você movimentar na sua conta de pessoa física e pagar o imposto de renda. Então esse negócio de que clandestino eu vou pagar menos imposto, já era, é ilusão. Então, por isso que eu te falei, eu agreguei vários conhecimentos, o da contabilidade, o da experiência empresarial e o do coach. Então, juntei isso tudo e criei o método que eu chamo de escalada empreendedora, onde eu ajudo os pequenos empreendedores a entender o seu negócio, entender se ele é lucrativo ou não, entender quais os pontos que você precisa organizar e ajudo você a fazer isso tudo. Então, a gente, no dia 30, agora, semana que vem, na quinta-feira, às 19 horas, eu vou dar uma aula gratuita, onde eu ensino o que a pessoa precisa fazer. Olha, você precisa fazer isso, falo tudo que a pessoa precisa fazer. E aí, nesse dia, eu vou abrir vagas para a minha mentoria. A minha mentoria não é gratuita, a mentoria é paga, é um valor super acessível, porque eu tenho como propósito ajudar o pequeno empreendedor, tá? Então, esse é o meu propósito de vida. Porque o grande, ele tem estrutura para pagar uma consultoria, para fazer as coisas, que o pequeno não tem. Então, eu quis ajudar a quem tem a dificuldade que eu já tive um dia, tá? Então, meu propósito é o pequeno empreendedor. E aí, na mentoria, tem um valor super acessível e a gente tem 10 encontros na mentoria, que são os 10 passos que eu te ensino na aula gratuita. E na mentoria eu ensino a fazer na prática cada um. Aí o que precisa de planilha, eu entrego a planilha, eu ensino a preencher a planilha. Então, na mentoria, eu dou o suporte para você atingir sua meta. Uso as ferramentas do coach, onde a pessoa vai entendendo o propósito dela, se realmente aquilo faz sentido ou não, alinhado com o conhecimento da contabilidade e o conhecimento empresarial. E aí, eu terminei quinta-feira passada uma turma e assim, já tenho alguns depoimentos que eu vou botar no meu Instagram durante essa semana, mas eu tenho uma cliente que aumentou a venda dela em 20%. Uau, gente, que maravilha. Eu tenho uma cliente que não retirava Prolabore, ela não sabia nem o que era Prolabore. Prolabore é o salário do dono da empresa. Então, ela não retirava Prolabore. Ela falava assim, eu não ganho nada. E aí, quando ela aplicou o método dentro da mentoria, ela descobriu que ela tinha um salário maior do que ela imaginava. Olha, e ela não sabia. E ela não sabia, porque gastava junto, com pessoa física, com pessoa jurídica, tudo misturado, precisou de dinheiro, pegava, pagava, e aí entendeu que ela tinha um salário maior, que eu perguntei a ela, quanto que você quer ganhar de Prolabore? E ela falou um tanto. E aí, quando ela usou a planilha que mostrou a ela qual era o Prolabore dela, ela descobriu que era o dobro do que ela falou que ela queria ter. Olha, gente, que maravilha, né? Então, Patrícia, a gente vai para um breve intervalo, bem rapidinho, para a gente tomar mais uma aguinha e a gente volta já já.
está estressada, com dores, com baixa autoestima, venha conhecer os benefícios da massagem humanizada com Dalirene Rabelo, massoterapeuta, todas as terças e quintas, de 9 às 14 horas. Rua Alberto Torres, 172, Centro Petrópolis. Telefone para contato 24 988 21 8966. Dalirene Rabelo, massoterapeuta. Venha sentir o toque das mãos que tratam. Sua beleza merece um toque especial. No Elcio Coifer, oferecemos corte, escova, luzes, botox, coloração, penteados e maquiagem para você arrasar em qualquer ocasião. Transforme-se com quem entende da beleza. Venha nos conhecer. Estamos localizados na Rua Antônio Noel, número 290, Duarte da Silveira. Agende já o seu horário pelo 24 98824 3340. Elcio Coifer, sua beleza, nosso talento. Estamos de volta nessa sexta-feira, dia 24 de abril. Lembrando a vocês que o Bazar da PPO continua firme e forte, hein, gente? Então, segunda-feira ainda tem, até o dia 30 de abril ainda tem o Bazar da PPO, que fica na Rua Visconde da Penha, número 72, de 10 às 16 horas. E o Bazar do Centro, Rua do Imperador 842, Loja 4, também continua de 9 até as 18 horas, de segunda a sexta. Gente, não percam, porque tem muita coisa boa, tem muitas peças bonitas, baratas. Eu comprei um vestidinho lindo, novo, na etiqueta, R$15. Gente, onde você vai achar um material tão bom, novo, por R$15? Sabe aonde? No Bazar da PPO. E lembrando que agora o programa A PPO e Você, lá na Rádio Mega, mandar um grande beijo lá pro meu diretor, o Zé, que o meu diretor daqui não fique com ciúme, vou mandar beijo pro Juan também. Agora é de 8 às 9, toda terça-feira, tá? A gente leva também muitas entrevistas legais com o pessoal lá da casa, com médicos, enfermeiros, pessoas ligadas à área da saúde, professores de academia. Então é muito legal, então não percam, fiquem ligadinhos. E vamos voltar aqui com a nossa querida Patri Fernandes. Olha, no dia 30 você fica ligado onde? É no Instagram? Acontece pelo Google Meet. E aí as pessoas têm que entrar num grupo que tá um grupo silencioso, tá? Um grupo que não fica as pessoas conversando, não. E aí nesse grupo eu vou mandando as informações do que precisa para o dia da aula. E no dia da aula eu mando o link lá para você acessar o Google Meet e participar da aula gratuita. Tá, mas aí as pessoas que não estão participando ainda desse grupo, elas podem entrar em Isso. contato com você? Isso, ou pelo WhatsApp ou no Instagram. No Instagram tem o link, dentro lá da bio tem o link para você entrar no grupo. Tá. E nas postagens também, a gente está começando a colocar várias postagens sobre o assunto, tanto nos stories quanto no feed. Em algumas postagens você também encontra o link para entrar no grupo. Ah, então tá bom. E no Instagram é escalada_empreendedora. Lá também tem o link do meu WhatsApp. Eu vou falar o número, mas quem não encontrar, é só entrar no Instagram, escalada_empreendedora. Mas se buscar escalada empreendedora já vai aparecer. Agora, o escalada é S mudo ou escalada com E? Escalada com Tá. E mesmo. Escalada de escalar montanha, de crescer. De crescer, de subir. Exatamente. É o que você vai fazer no seu negócio quando você participar na aula e principalmente se conseguir participar na mentoria. Na aula eu já ensino, realmente faço uma entrega muito boa para ajudar realmente os empreendedores. E o teu WhatsApp? 24 988 12 18 74. Repetindo, 24 988 12 18 74. Então, Patrícia, você estava falando na questão das planilhas, né? Como que funciona mais ou menos essas planilhas que você faz? A gente, de acordo com o tema da aula que eu vou dar, a mentoria são 10 encontros, são 10 semanas, né?
A aula gratuita é separado do processo da mentoria. E aí, cada semana a gente aborda um tema. São 10, eu não sei todos eles de cabeça, mas até trouxe aqui. A gente fala sobre o diagnóstico e o raio-x da empresa, que a gente identifica. Eu dou ferramenta para cada um identificar o problema que tem na sua empresa. As pessoas não precisam compartilhar o seu problema com os outros, tá? Tem essa privacidade. Então, eu aplico a ferramenta de forma que a pessoa sabe. E aí, se ela tiver alguma dúvida, ela vai me chamar no particular e aí vai me consultar se quiser abrir. Se não quiser abrir, ela consegue também resolver sozinha, que eu faço realmente de forma livre, para que a pessoa tenha liberdade. E aí, a gente vai falar sobre produtividade e gestão do tempo dentro da empresa. Depois a gente cuida da parte financeira, onde a gente fala de separação financeira, rotina, organização de vencimentos e prazos. Quer dizer, para a pessoa saber que prazo que eu posso comprar, que prazo que eu não posso, tem que olhar o caixa. As pessoas compram e depois ficam pagando os juros. Eu comprei uma caixa completa de produto porque estava mais barato. Aí, no dia do vencimento, como comprou uma caixa completa, não tem dinheiro para pagar. Aí paga juros. Aí foi olhar os juros que pagou. E se tivesse comprado meia caixa e não teria pagado os juros, teria saído mais barato do que comprar uma caixa inteira. Você entendeu? São detalhes que as pessoas às vezes... Sim, é uma coisinha assim tão pequena, mas que faz uma grande diferença, né, Patrícia? Exatamente. Porque ela está preocupada em produzir e em comprar mais barato porque tem um custo menor. Mas o custo menor não é só comprar mais barato. Isso que eu ia falar, porque na realidade você comprou barato, mas pagou caro. Exatamente. Porque você pagou juros. Exatamente. E aí, na realidade, eu suponho, né, que essa pessoa, quando vai revender, dependendo do que ela comprou, ela vai fazer naquele preço que está na mente, porque tudo é mente, tá, gente? O nosso cérebro, ele trabalha tanto a favor quanto contra, né? Foi o que eu falei no início do programa. Se você já acordar, olhar, o dia hoje vai ser péssimo, porque tá chovendo, porque o tempo tá cinza. E realmente nada vai fluir. Então, a pessoa vai... Na minha cabeça, eu comprei aquela caixa por R$100. Só que, na realidade, eu paguei quase 200 por causa dos juros. Porque os juros estão abusivos, tá, gente? Ficar de olho. Só que, na minha mente, eu vou vender aquilo por R$100. E aí, onde eu perdi. As pessoas acham que estão tendo lucro e, quando enxergam, não estão tendo prejuízo. O Brasil é o país que mais as empresas abrem e quebram. É o que mais empreende, mas é o que mais quebram as empresas, principalmente num espaço de curto tempo, pequeno, rápido. É raro a empresa que passa de 7 anos. Olha só, gente. Entendeu? É impressionante, né? É um volume muito grande. E não é por falta de trabalho, as pessoas trabalham pra caramba. É só por falta de não saber calcular o preço. Estoque, por exemplo. A gente fala muito disso. Você tem que saber gerar o estoque. Por quê? Você tem que ter o mínimo que você não onere seu caixa, mas também tem que ter um volume que você não deixe de vender. E é difícil controlar isso. Então, você tem que ter anotações para você ter uma média de histórico. Você quer ver um exemplo? Eu, dentro da panificação, a gente vendia farinha de rosca. A gente tinha uma média de farinha de rosca. Quando tem datas festivas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, dobra o volume de farinha de rosca. Se eu não tivesse esse histórico anotado, eu teria aumentado minha produção de farinha de rosca nessa época? Quer ver um outro fato interessante? Dia das Mães, Páscoa, Natal, a venda de pães reduz. Você sabe por quê? Porque são épocas que as pessoas fazem bolo, torta, festa, aí o pão não tem espaço. É verdade. O único pão que tem espaço no Natal é o pão para rabanada. Ou o panetone, né? Ou o panetone. Que, por sinal, o pão da Mel Pão de rabanada é que Juan não chegou a pegar. Mas Patrícia faz uma rabanada de vinho. Gente, ela vai fazer. Ela vai fazer. É maravilhoso. Ela vai fazer, diretor, fique tranquilo que ela vai fazer. Muito. E maravilhoso. Isso é uma tradição portuguesa. Sim. Eu só conhecia rabanada com vinho. Eu só conhecia rabanada com leite com 18 anos de idade. Eu não sabia que existia rabanada com leite, porque eu comia sempre em casa. Antes de 18 anos, eu nunca tinha passado o Natal fora de casa. E Olha aí só. aconteceu, na verdade foi o Ano Novo, que eu fui passar fora na casa de uma amiga. E aí lá, quer rabanada? Eu falei, quero.
Aí eu peguei branca, aí eu olhei, aí fiquei olhando, aí a menina falou assim, tu não gosta não? Falei, é que é diferente. Ela falou assim, diferente por quê? Diferente por quê? Como assim, falei, né? Como assim? Aí eu falei assim, eu nunca tinha comido rabanada assim. Aí ela falou, aí tu faz como? Eu falei assim, na minha casa é com vinho tinto. E na hora que frita, o teor alcoólico evapora. Sim, Então, fica uma coisa mesmo- bem suave, gente, maravilhoso. Tanto é que desde criança eu comia. Então nunca tive problema. Aliás, não precisa chegar Natal para fazer a rabanada, pode fazer com Exatamente, pão pra fazer comum, qualquer tá, época. Patrícia? Exatamente. Já é um pedido Já aqui, deu ó. vontade. Já. Eu Já gosto deu muito. vontade. Já deu Não, é vontade. muito gostoso. E então, é isso, gente. Você precisa contar Entender. seu estoque, entender o que você tem. Por exemplo, mercado. O mercado, eles têm que estar sempre de olho na validade, Na né? validade. Que isso é muito importante, né, Patrícia? Dependendo do ramo de negócio, se é um ramo que tem validade, tem que acompanhar. Então tem que saber fazer rodízio de estoque. Você tem que calcular se o tempo da validade do produto, você gira aquele produto. Porque não adianta você comprar uma caixa, aproveitou o preço. Ah, mas eu não vendo essa caixa toda dentro do tempo da validade. Não adiantou, você não economizou nada. Não. E aí acaba vendendo por um preço até mais baixo do que comprou para sair o produto, não estragar, não jogar fora. Né? Tendo prejuízo. São diversas coisas que eu vivenciei ao longo da vida, determinados produtos que têm troca. Igual o pão, a gente tem o problema de troca. Então a gente chega às vezes no mercado e fala assim, nossa, tem pouco pão, o pão é velho. Não é, porque as empresas procuram botar uma quantidade mais estreita para que esteja fresco. Não adianta ter um montão lá e você ter que comprar pão velho. Então, as pessoas às vezes têm o preconceito, e a prateleira está vazia, é velho. O pão não é assim, a prateleira está vazia, porque Sim. tem a rotatividade do fresco. Nós estamos falando assim, dando exemplos, né, de mercado, de panificadora, mas... Que é o que eu vivenciei. Né? Mas é para tudo, gente. Oficina mecânica, para cabeleireiro, porque às vezes compra um estoque de tinta. Que perde. E tinta, ela oxida. São vários setores, Aí né? danifica o cabelo da cliente, a cliente não volta mais, além de ter o problema. Aí não sabe por quê. Fala assim, a cliente não voltou, a cliente gastava bem comigo, não voltou. Por quê? Usou uma tinta com a validade vencida, aí não deu um resultado bom, porque se está vencido não está bom. Não pode ter dado um resultado bom. Sim. E aí perde o cliente por uma bobeira, É verdade. por uma falta de organização. E por falar em clientes, né, que a gente trabalha com pessoas, a questão da empatia, a questão da simpatia também conta muito, né, Patrícia? Porque você tem que ter um bom atendimento, você precisa tratar as pessoas como você gosta de ser tratado. E, infelizmente, a gente vai em alguns locais que realmente acontece muito da pessoa, quando você bota o pé na porta, primeiro porque a pessoa já está lá assim, né? Aí você põe o pé na porta, ela já dá aquela olhada tipo, não vai comprar nada, também não vou, né, perguntar nada. E, gente, o comércio, ele precisa voltar o que era antes. Eu já trabalhei na Rua Tereza, né? Eu trabalhei na Rua Tereza em 84 até 95, que depois eu casei, fui fazer outras coisas. Mas era assim, um atendimento perfeito, sorrisos, as pessoas ajudavam. Hoje é a minoria que faz isso. Né? Ô Cléo, no coach eu aprendi que existem 4 tipos de pessoa, 4 perfis. Então, gostar como seja tratado, tem perfil que é mais direto. Então, assim, você tem que aprender a entender do perfil das pessoas para ser de acordo. Então, o patrão precisa entender do perfil das pessoas para contratar para vendas uma pessoa que é comunicativa. Não adianta ele contratar para vendas, porque são 4 perfis: comunicador, executor, analista e planejador. Não adianta ele contratar, porque assim, em geral as pessoas têm os 4 perfis. E só que tem em destaque um ou outro. Sim. O meu destaque vem primeiro o comunicador, e aí depois os outros 3 são nivelados. Em alguns momentos eu consigo botar o executor um pouquinho mais à frente do planejador e do analista, que é o que me freia, né? É a parte que é planejar, que quer fazer as coisas mais analisadas. Então,
o analista não quer se comunicar, quem tem o analista primeiro de tudo. Então, quem é analista não se dá bem em vendas. Então, tem que tratar de acordo. E aí, quem está ali no ponto de vendas tem que entender que nem todo mundo vai gostar de comunicar. Então, hoje em dia, cada vez mais é importante entender de gente. Exatamente, Patrícia, você disse tudo. E eu sou capacitada a fazer análise de perfil comportamental e agora, na semana passada, fiz um curso sobre matriz humana, onde eu estou, assim, com uma ferramenta que entra mais a fundo do sentimento das pessoas, das vontades, dos valores, sabe? Porque as pessoas têm os valores, mas às vezes elas não enxergam os valores que ela tem. E essa ferramenta é fantástica, entendeu? Então, eu sei aplicar também. E a ferramenta de matriz humana vai ser um dos bônus para quem entrar na mentoria nas primeiras 24 horas. Ai, que legal, gente. Olha só, não perca essa oportunidade, porque é muito bom você saber se comportar, você saber a sua gestão, fazer sua gestão na sua gráfica, na sua padaria, seja onde for, você está ali trabalhando e com muito amor, é lógico, né? Que isso é o principal, fazer o que gosta. Hoje a gente vê que tem muitos profissionais que a gente pergunta assim, por que você está fazendo, por que você é advogado? Porque minha avó era, meu pai meu tio, meu avô, mas eu não queria ser não, mas estou indo junto e você não se realiza. Então a gente precisa se realizar naquilo que a gente realmente gosta. Eu gosto de pintura, eu gosto de bordar, mas isso não dá dinheiro. Vou te falar uma coisa, Cléo. Dá quando você faz com satisfação. Sim, quando mas você faz olhando para o cifrão, não dá. Exatamente, isso que eu ia falar. Porque você pode fazer isso e ele pode virar uma renda, mas você tem que gostar do que você faz. Né? Hoje a gente vê aí vários profissionais que você fala assim, caramba, não era, eu jamais imaginei que essa pessoa fosse fazer isso e ela, subiu, explodiu. E sempre trabalhando o teu cérebro para coisas boas, para coisas positivas, né, Patrícia? Sim, que isso é o mais importante. Eu até mudei a identificação do meu nome, porque justamente hoje eu me sinto uma outra mulher, entendeu? Uma outra pessoa. Hoje eu pratico a gratidão e percebo que quando você pratica assim, até durante a mentoria eu faço um exercício com as pessoas de você, não é você assim, sou grato pela vida, sou grato porque tem minha casa, sim, ótimo, você tem que ser grato por isso tudo, mas quando você, na hora que você vai deitar, é um exercício de neurociência, que você faz a gratidão por 3 coisas que aconteceram no seu dia, naquele dia, você tem um sono mais tranquilo e você acorda mais disposto no dia seguinte. É comprovado isso. É verdade. Entendeu? Então, crie esse hábito, mesmo que você não vá fazer a mentoria, na hora que você vai deitar, a última coisa que você vai fazer é você fazer a gratidão por 3 coisas que aconteceram no decorrer do seu dia, que você vai perceber ao longo de uma semana como vai melhorar sua disposição e como vai melhorar seu sono. E eu creio, Patrícia, que nem tudo que acontece de ruim na nossa vida era assim, furou o pneu do carro, eu tô com uma hora marcada, tá? Era porque não era para você ir. Porque alguma coisa ia acontecer naquele horário, então te atrasou. Porque as pessoas às vezes reclamam de tudo, né? E isso não é legal. Essa semana mesmo, eu até lembrei disso quando você falou isso agora. Nesse curso que eu fiz, o professor ensinou a você, quando acontecer alguma coisa que te chateie, você lembrar de 3 ainda bem. Então, igual você deu o exemplo, furou o carro, ainda bem que eu tenho carro. Ainda bem que eu posso trocar.
né? Exatamente. E Exatamente. quando você busca 3 ainda bem, né? E você vê quantas pessoas perderam o avião que ia cair. Sim, sim. Eu vi um filmezinho essa semana no Instagram e falava sobre isso. A mulher estava na cozinha, o marido chegou, abraçou, ela me larga. Você vive me segurando, me agarrando, para com isso. E aí, depois ela foi e reclamou da casa. Eu não aguento mais essa casa. Tudo me enche o saco. Eu não suporto mais. Aí ela foi no banheiro, foi pentear o cabelo. De vez em quando dá uns nozinhos no cabelo, né? E aí a escova agarrou, ela reclamou. Eu odeio esse cabelo. Que saco. E aconteceram mais coisas, mas só para resumir, não ficar uma coisa muito comprida. O marido se separou dela. Ela saiu para trabalhar, aí ligaram para ela que a casa dela tinha pegado fogo. E ela pegou um câncer. E teve que fazer quimioterapia e tal. Isso é historinha ali, tá, gente? E ficou careca. Então, as 3 coisas que ela renegou, que saco, não gosto disso, ela perdeu. Tinha mais coisas, mas ela perdeu. Então, é isso que a gente está falando para vocês. Para que vocês... É o que eu disse, ninguém é perfeito. Mas você não precisa acordar já de mau humor, xingando porque está chovendo. Porque não sei o quê, porque a criança não quer ir para a escola. Porque a comida não é isso. Gente, agradeça sempre o que Deus te dá. Agradeça sempre o que você tem, que é isso que ela está passando para vocês. Imagina se a primeira vez que eles quebraram, se você não tivesse... Calma aí, pai, vamos lutar, vamos levantar. A última vez que a gente quebrou, a gente ficou devendo mais de... Vamos botar assim, botando 0,00, 9 dígitos. Oi. Olha só. Mais de R$1 milhão. Bem mais de R$1 milhão. E vocês conseguiram? Em 8 anos a gente pagou tudo. Trabalhei muito, 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 muito. Trabalhei 20 anos de domingo a domingo. Mas eu paguei tudo, honrei meu nome e consegui me transformar numa empreendedora de sucesso. Tenho casa própria, tenho o galpão onde funcionava a fábrica, que hoje a Melpão não existe mais, mas o galpão continua lá, hoje está alugado para uma outra empresa. Então, eu prosperei. Honrei com minha palavra, paguei a todos que fiquei devendo. Sei que, infelizmente, prejudiquei algumas pessoas em alguns momentos, mas eu não quebrei porque eu quis. Aconteceu coisas porque eu estava desorganizada. Porque eu fiz um negócio sem organização. Eu arrendei uma padaria, fiz um contrato com a pessoa, tratamos coisas de boca e não botamos no papel. Só que 45 dias depois que eu arrendei a padaria, o moço faleceu. Quem é que ia adivinhar que ele ia falecer? Pois é, por isso que é sempre bom a gente fazer tudo ali no papel, organizado. Preto no branco, como diziam, né? Exatamente. E por conta disso, os filhos não sabiam do que a gente tinha tratado. Eu não tinha como provar. Pois é. Amiga, a gente tem 2 minutinhos que eu vou deixar você fazer a chamada agora para o dia 30. E mais uma vez agradecer de você estar aqui comigo. É sempre bom a gente poder passar essa energia positiva para as pessoas. Eu tenho certeza que quantas e quantas pessoas estão passando hoje pelo que você passou e vão falar, caramba, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. É possível. No dia 30, quinta-feira que vem, às 19 horas, é uma aula gratuita pelo Google Meet. E para você receber o link, você tem que entrar no grupo que tem o link no Instagram, Escalada Empreendedora. Ou no meu Instagram particular também tem o link, que é patri.fernandes. E nos 2 Instagram tem o link, tanto do meu WhatsApp, quanto do grupo que vai receber a aula gratuita. E será uma satisfação estar passando o meu conhecimento para você, saber organizar seu negócio e prosperar, e ter uma vida de sucesso, porque é possível. Não é fácil. Mas trabalhar demais você já trabalha, então você vai trabalhar demais e ter rentabilidade. Que triste é você trabalhar muito e não ter. É verdade. Né? Gente, um bom final de semana para vocês. Aproveitem bastante. Dia 30 é logo ali. Hoje são 24, dia 30 é logo ali. Não deixem de participar, que eu tenho certeza que vai ser assim o máximo. Até eu vou entrar, vou participar.
Então, ó, beijo no coração de vocês e continue aí na programação da Nova TVI, canal 17. Beijo!